porque, né? E não estagnar, né? Essa questão também da estagnação é muito importante. Ficar protelando aquilo que você tem que fazer. Faça. Nem que seja um dia de cada vez, mas comece, sabe? Eu tenho que botar esse papel aqui, eu vou colocar. Eu tenho que varrer a casa, eu vou varrer hoje. Esse pedacinho aqui, esse quadradinho. Mas eu comecei. Porque todo dia praticando você vai fazendo a diferença, né? E nessa questão do suicídio, hoje nós temos estudos que a partir dos 7 anos algumas crianças já pensam em suicídio, né? As telas é um fator muito grande disso também, né? A atenção, muitas das vezes algumas crianças necessitam de atenção e a gente não tem noção como nossas crianças e adolescentes necessitam dessa atenção. Necessita de ser ouvido, né? Não só castigado, mas ser ouvidos, né? Ouvir as dores deles, as reclamações deles, o que eles desejam também, né? Isso é muito importante. Exato, porque às vezes a gente pensa que criança não tem problema, né? Eu tenho muitos. Muitos problemas, né? Não vou nem falar da parte espiritual, não vou entrar nesse mérito da questão. Mas a importância da gente estar sempre atento ao nosso redor, começando pela nossa família, pela nossa casa, né? Estar sempre atento, porque a sombra, ela tenta abafar a luz, né? Minimizar a luz. E a gente tem que ser luz na vida dessas pessoas para poder trazer elas à sobriedade, que normalmente está confusa devido aos acontecimentos da vida dela, né? E a gente precisa estar atento a cada palavra que essas pessoas falam para a gente. Como você conduz uma pessoa que precisa da sua luz, precisa da sua palavra para poder retornar à sobriedade. Essa parte que você falou, né? A gente ficar atento ao que a pessoa fala. Isso é muito bom. A pessoa fala, mas sempre tem aquela fala principal. E é ali que a gente pega e laça, né, esse paciente, e é nesse ponto que a gente começa a trabalhar, né? Trazendo essa pessoa de volta para si, né? Fazendo com que ela consiga se ressignificar, né? Ter esse entendimento que não é a partir dali, né, que ela vai se reconstruir, né? Não é o que os outros fizeram para ela que ela vai se reconstruir. É o que ela vai ter força para poder estar fazendo essa mudança na sua vida, né? E é um processo lento, como eu estou te falando, né? É um processo muito lento, mas a gente consegue ir mudando essa situação, né? Tem pessoas que realmente precisam de muito mais ajuda, não só de um psicólogo, de um psicanalista, precisa do psiquiatra, mas é importante esse conjunto, né? Da gente estar atento a tudo que se fala, né? Algumas ações que demonstram, né, essa mudança de humor da pessoa, às vezes está muito cabisbaixa, né? Num olhar, num gesto, né? E a gente percebe, né? Quando, pelo menos eu percebo, né? Quando até um amigo mesmo, né? Que a gente está todos os dias juntos ou não, quando está com algum problema diferente, até na voz, né? Na conversa vai, e aí você pergunta, está acontecendo alguma coisa, estou sentindo você diferente, né? O que te incomoda, né? Como que eu posso te ajudar? Como que eu posso te ajudar? É uma palavra que abre caminho.
É verdade, Edgar. E a gente, na verdade, quando fala essa palavra é como se vira a chave, né? Aí deixa a pessoa à vontade para poder se abrir cada vez mais, né? Então, como sabemos, Setembro Amarelo dedicado à prevenção do suicídio, né, e a valorização à vida foi criado aqui no Brasil em 2014, né? Sim. Pode falar um pouco mais sobre isso? Podemos falar sim. É comemorado dia 10 de setembro, né? Isso. E essa campanha, com o objetivo de quebrar o silêncio, reduzir tabus e incentivar o diálogo aberto entre a saúde mental. Sim, sim. Não entendi, pode repetir de novo a pergunta? Como sabemos, Setembro Amarelo dedicado à prevenção do suicídio e à valorização da vida, criada no Brasil em 2014, é comemorado dia 10 de setembro. A campanha tem o objetivo de quebrar o silêncio, reduzir tabus e incentivar diálogos abertos sobre a saúde mental. Pode falar um pouco mais sobre isso? Esse combate do estigma também, né? Onde o silêncio, o preconceito, né? O que a gente falou anteriormente, ajuda, né? A estar melhorando a vida de algumas pessoas, né? Quando a gente dá essa escuta. Nós temos o Centro de Valorização à Vida também, onde as pessoas podem estar buscando, é o 188. Aonde fica direito? É uma ligação, né? É ligação. É o Centro de Valorização à Vida, é 188. Você pode estar ligando a qualquer momento, se sentir sozinho, triste, né? É uma prevenção do suicídio mesmo, né? É uma prevenção. Aí você vai conversar a hora que for, o dia que for, o momento que a pessoa quiser, né? E buscar também ajuda, né? Pelas unidades de saúde. Mas o Centro de Valorização à Vida é muito importante também nesse combate, né? Porque muitas das vezes a pessoa precisa falar naquele momento e não tem ninguém para escutar. Então o 188 ele faz esse papel, né? De ajuda, de valorizar a vida da pessoa, né? Que está em sofrimento psicológico, muitas das vezes. Mental. Isso. E muitas das vezes também espiritual, viu? Mas vamos deixar a parte espiritual. Né? Então é isso, sabe? Todos os anos, milhões de pessoas ao redor do mundo sofrem em silêncio, com dores emocionais, depressão, ansiedade e outras dificuldades que muitas vezes não são percebidas por familiares e amigos. Né? E o Centro de Valorização está aí para isso, né? Para dar esse suporte, esse apoio, né? Com certeza. E buscar, né, nas comunidades, né, ter as associações, né, seria importante que fizesse rodas de conversas, né, para poder estar fazendo esse fortalecimento, né, com a sua comunidade, buscando, né, apoio, né, com as redes mais próximas, a Clínica da Família, para dar esse suporte, né, ajudaria muito mais também. Entendi. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida no mundo. No Brasil, são cerca de 14 mil casos por ano. Esse número mostra a urgência de cuidar da saúde mental com o mesmo compromisso que cuidamos da saúde física. Cheguei até a emocionar agora. Desculpa. É verdade. Na verdade, são 700 mil pessoas, né? Elas morrem por suicídio. É difícil, né? Imaginar tamanha descaso das autoridades em relação à vida humana. Enquanto alguns ficam brigando por riquezas, por poder, por ganância, né?
da esfera dos vereadores até os presidentes mundiais, os líderes mundiais, estão sempre buscando mostrar poder, né, e condição financeira para poder se estabelecer nesse mundo de tamanha crueldade e, né, desarmonia. E não olham realmente para o que se deve, né? Que nem eu sabia que chegava tanto assim, né? Da importância do seu trabalho, do trabalho de todos vocês, em salvar essas vidas, né? Eu, como messiânico, faço meu trabalho constante com muitas pessoas que encontro, e a rádio foi criada justamente para isso, para levar essa conscientização às pessoas, e o programa Semear também, principalmente, que tem essa pegada espiritualista, mais voltada para a espiritualidade, né? Não é religião, é espiritualidade. Então, Érica, realmente, desculpe o desabafo, porque isso é um desabafo, né? Devido ao descaso das autoridades de Bangu, do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo, que deveria olhar mais com atenção para esse tema tão importante, né? Que é a prevenção ao suicídio, né? Enfim, vamos em frente, que a vida não para, o tempo não espera. Tem algumas perguntas aqui que eu gostaria de fazer, posso? Pode. Vamos lá. O que é o Setembro Amarelo e por que ele é tão importante, Érica? Então, é uma campanha de prevenção, né, ao suicídio. E são essas ações, né, que é grave o problema, né, de saúde pública. E essa conscientização vai ser feita o mês todo de setembro, né, para esse combate, para que conscientize outras pessoas também, né, a buscar ajuda ou ajudar alguém que precise também. Obrigado. E quais são os sinais que uma pessoa pode estar enfrentando sofrimento emocional? Isso, enfrentando. Então, mudança de humor, isolamento, né? A gente vê muitas vezes até jovem, né? Geralmente os jovens ficam mais isolados, né? Não só o jovem, mas a maioria deles, né? E quando fala sobre morte, tá desesperançoso, né? Triste, desacreditado, né? Já é um gatilho, já é um sinal que a pessoa está passando por algum tipo de sofrimento, né? Psicológico. Sim. E, dando seguimento aqui às perguntas, como familiares e amigos podem perceber esses sinais e ajudar? Ficar atento, né, a esse tipo de mudança, né, do comportamento, né, dos seus familiares, dos seus filhos, dos seus idosos, né, prestar atenção, conversar mais, ficar atento, né. Às vezes a gente acha que, eu estou falando muito de jovens, porque a gente vê muitos dos jovens hoje em dia, né, com muitos problemas, né, psicológicos. E a gente acha que eles não estão prestando atenção. E eles prestam muita atenção no que acontece ao redor dentro de casa. E ter um diálogo aberto é importante também, né? Converse com seus jovens. O mais difícil, né, dentro da realidade de cada um, é importante que fale abertamente com eles. Converse, busque qual o problema que está se passando, qual mudança que houve dentro da sua residência, né, para que possa ajudar de alguma forma. Entendi. Outra pergunta, por que ainda existe tanto tabu em falar sobre o suicídio? Medo, né? Medo, crenças equivocadas. As pessoas têm medo em falar sobre suicídio.
Tem medo do julgamento também, né? Como a gente já falou anteriormente. Do que o outro vai achar, do que os Sim, outros vão Porque achar, né? geralmente fala, tá maluco, né? É a palavra que você ouve. Tá maluco. Interna logo. Interna, isso. E não é. Muitas das vezes é só trabalhar o emocional da pessoa para ela poder Outra assunto virar também luz. que é interessante é quando a gente brinca, né? Muitas pessoas brincam. Leva pro CAPS. Não leva pro CAPS. CAPS é um local sério, um local de tratamento, né? Onde as pessoas buscam muita ajuda. E que já estão diagnosticadas, estão devidamente, né, direcionadas pelo médico, pelo profissional da área, né? Para poder ter o apoio. Isso. Né? E a pessoa não precisa do CAPS, a pessoa precisa ser ouvida, né? Ser escutada. Isso salva a vida, isso faz muita mudança, né? Faz uma diferença na vida dessa pessoa que precisa de algum tipo de apoio emocional. E ter essa responsabilidade emocional com o outro também. Verdade, né? Outra pergunta que tem aqui. A escuta atenta pode realmente salvar vidas? Como colocá-la em prática? Então, sim, né? A escuta, ela salva a vida. E é só escutar, né? A prática é só você escutar para a pessoa reorganizar suas ideias, pelo menos, né? Botar para fora um pouquinho aquela dor, não se sentir tão sufocada. Afinal, Deus deu 2 ouvidos, né? 2 olhos e uma boca. Isso aí. É verdade. Qual o papel da fé e da espiritualidade na prevenção do suicídio? Então, quando é vivida de forma saudável, né? Ela vai oferecer um sentido de pertencimento, né? Eu acho que isso vai ajudar bastante também. Isso. Apesar de ser espiritualista, eu não vou fazer considerações sobre essa pergunta. Tratamento psicológico, psiquiátrico, né, também, então... É um recurso, né? A espiritualidade, ela vai ajudar nesse tratamento todo, né? Como eu falei, eles caminham juntos. Na verdade, a espiritualidade, ela está cada vez mais presente em nossas vidas. Sim, sim. Né? Porque a humanidade já está perdida. Essa que é a realidade. E chegou o momento da espiritualidade cumprir o seu papel. Mas vamos deixar isso assunto para outra situação. E sétimo, de que forma pequenas atitudes do dia a dia podem fortalecer a autoestima e a vontade de viver? Reconhecer suas conquistas diárias, né? Que é muito bom. Se ninguém fala para você, coloca no papel, todo dia. Hoje eu conquistei isso, né? Lista o que você deseja fazer, né? Já no início. Criar uma rotina diária também é bom. Exercício físico, né? É excelente. Praticar autocuidado. O que é o praticar autocuidado, né? Se cuidar mesmo, se priorizar, né? Ter atenção a você mesmo. Isso também é um exercício diário que a pessoa pode estar fazendo uma mudança. Se olhar no espelho, né? Mesmo que esteja bagunçada, mas se olha e fala, hoje eu vou tentar me arrumar. Já é um início. É verdade, eu realmente concordo com você, mesmo porque eu sou praticante do diário, eu chamo diário da fé, diário da gratidão, né? Estou viciado, tenho até trazer, né? Para poder quando eu tive numa situação parecida com essa, a orientação que eu recebi do ministro da Igreja Messiânica, chamado Newton de Souza, isso foi em 98. Estava realmente no fundo do poço. Ele me deu um papel
uma caneta e pediu para me escrever. Eu escrevi, ele foi anotar comigo, fez a oração a partir de hoje. Não mostra para ninguém, sem entre você e Deus. E a partir dali eu comecei. Eu devo ter um best-seller já escrito, sabe? De tanto que eu escrevo, tudo que assim, é relevante para o meu crescimento, para a minha evolução, eu escrevo. Objetivos anuais. Chega em dezembro, eu já faço meu objetivo para o ano seguinte. Aí eu coloco, mas depois eu vou olhar no final do ano para ver o que foi que eu consegui. Normalmente é mais do que eu coloquei, né? É muito mais do que eu coloquei. Isso é uma prática, né, de mais de 25 anos que eu venho fazendo até hoje. Eu recomendo para todos aqueles que estejam passando por qualquer dificuldade, independente de religião, né, praticar isso. Grafa num caderno, escreva lá caderno da gratidão, bota a data, tudo direitinho. Isso aí. E comece a fazer pequenas tarefas. Isso aí. Isso é muito importante. Eu fiz um curso há pouco tempo, chama-se Oficina Clínicas do Cuidado. E fazíamos narrativas, né? E narrativa é maravilhoso, é libertador, né? Quando você coloca no papel as suas emoções, quando você coloca seu dia a dia ali, né? O que te incomoda, o que não te incomoda. E eu falei que eu escrevi coisas que eu nem me lembrava. Nossa, foi tão libertador, né? Eu lembro que na minha narrativa, eu primeiro escrevi como uma fictícia, né? Uma pessoa fictícia, e depois a professora chamou a minha atenção e falou, por quê? Escreve sobre você. Aí eu falei, então tá bom, vou tentar, né? Porque é difícil a gente escrever sobre a gente, né? Mas eu vou tentar. A minha foi a maior da turma, né? E quando eu comecei a escrever a minha narrativa, né? Eu, na metade dela, eu lembrei de tanta coisa que eu só chorava, sabe? Eu acho que eu fiquei um dia todo chorando. Mas eu escrevi a narrativa. E foi, sabe, tirou um peso que tinha dentro de mim, eu acho. Né? E criou essa leveza também. E como você está falando, todos os dias você colocar no papel as coisas que você acha que são importantes, as coisas que você acha que te incomodam, e ali você vai enxergar, né, o que você pode fazer de diferente, né? Qual mudança que você pode transformar a sua vida para melhor, né? Para te fortalecer também. Isso te dá forças. Na verdade, criar um segundo eu, né? Isso. Que eu vejo, eu critique, mas que mostra o caminho para que você possa se corrigir e se tornar uma pessoa melhor, né? E por isso que é importante você ter esse caderno, esse diário, que eu chamo de diário da gratidão, sabe? Para poder estar sempre, porque tem sempre alguma coisa. Hoje em dia existe a TRG, terapia regenerativa, né? Enfim, que vem lá da sua infância fazendo esse trabalho. Ressignificando mesmo. Ressignificando tudo, né? E realmente dá resultado. Sim, dá muito sabe? resultado. E para quem tem esses problemas de existenciais, né? Problemas existenciais, que chega a pensar em suicídio, isso é um trabalho muito importante, que, sabe, todos os profissionais da área deveriam fazer com os seus pacientes. Entende, Érica? Então, mas, vida que segue, que o tempo não para e não espera. Né? Vamos lá. A oitava pergunta. Como a instituição, como escola, igrejas, locais de trabalho podem contribuir nessa causa? E claro, os ONGs também. Como eu falei anteriormente, né, promovendo rodas de conversa, né, fazendo
Fazendo esse contato com a rede também pode trazer bastante ajuda. Criando ambientes, né, mais acolhidos, né, de acolhimento e pertencimento das pessoas também, né. Essas associações de moradores que existem, pode estar fazendo esse papel, né, vai ser muito importante também. E ajuda, né, porque a gente sabe que a nossa rede de saúde também, ela está bem estrangulada, né. Entendi. E muitas das pessoas vão buscar ajuda, né, na saúde e tem uma espera grande, né. Exatamente. Acho que é um ponto assim que você tocou na rede de saúde pública, tanto em todas as esferas, né? Não é que não haja investimento, há investimento, só que não é o Não é suficiente o suficiente. para Uma poder população muito atender grande. todo mundo, né? E Mas sem falar existe também, cortando o assunto, né, nos nossos profissionais também, né? Que estão sobrecarregados. sobrecarregados, exatamente. Mas existe coisas que realmente não precisa sobrecarregar o sistema de saúde, porque existe o suporte paralelo, que são as ONGs, enfim, como foi dito aqui, escolas, igrejas, que tudo que poderiam oferecer um suporte, né, psicológico com profissionais qualificados, né, para a sociedade em seu entorno, né? Afinal de contas, no Rio de Janeiro existe mais de 1.400 escolas. Então, imagina um psicólogo, enfim, né, um profissional da área. Sim. Em cada uma dessas escolas, Na verdade, como desafogaria na verdade já existe uma lei, né, que já deveria já estar em prática, mas... o projeto político pedagógico, o PPP, ele prevê que deveria ter um profissional em cada escola. Sim. Só que isso não acontece na prática. Meu prefeito, desculpe, Eduardo Paz, você mora no meu coração, te amo, mas essa aí é um recado para o senhor, para que veja com mais carinhos, né, esse tema aí dos professores, dos apoiadores, psicólogos, enfim, psicopedagogos, né, em cada escola do Rio de Janeiro, até para desafogar o sistema de saúde. Assistentes sociais, Enfim, né? Isso aí. É isso mesmo. Vida que segue, o tempo não para. Como fazer quando alguém próximo não aceita ajuda ou se fecha em si mesmo? Existe uma fórmula? Existe. Você não desistir daquela pessoa, né? Não desista. Tem desculpa te interromper, mas tem uma figura de uma garça engolindo o sapo. O sapo agarra no pescoço da garça e fica ali, aí tá escrito, né? Não desista nunca. Não desista nunca. Manter também uma conduta respeitosa, né? Isso também é bem legal. Ela não é minha paciente porque ela tem essa dificuldade, né? E eu acho que também é uma questão de disponibilidade. Mas ela entrou em contato comigo e toda semana eu busco perguntar como você está? Tá tudo bem? E um dia ela falou para mim, poxa, Érica, é porque realmente agora eu não estou podendo. Mas eu fico muito feliz de você não ter desistido de mim. Porque toda semana você me pergunta como eu estou. E ela faz sabonete, né? Parece. E ela fala, eu não quero mais colocar na rede social. Eu falei, não, coloque, é assim mesmo. Um dia você vai vender um, no outro dia tu vai vender dois, tem dia que tu não vai vender nada. E tudo bem. A vida continua, ninguém vai morrer por conta disso, né? Nem você. É um passinho de cada vez, é só você ter paciência. E a gente junto, a gente consegue, né? Eu falei, não tem problema, se você não pode, né? Eu vou estar aqui para te dar a atenção que você merece, né? E é o que eu falo, né? A gente não pode desistir, né? Hoje aquela pessoa não quer falar, tudo bem que ela não quer falar, né? Mas amanhã ela fala, daqui a um mês ela não fala, e estamos ali. É só não desistir. Como eu sempre digo, e
pegando o jargão do amigo meu, juntos somos mais fortes, mas acrescento que unidos somos infalíveis. Isso aí. Né? Somos imbatíveis. E essa força, essa união é que a paciência, o amor, o carinho, a gratidão pela vida é que devemos ter, né? E repetir quantas vezes for necessárias. Bom dia, eu te amo. Ah, bom dia, eu te amo, é muito bom. Sabe? As pessoas às vezes não entendem, né? Quando eu abraço e digo eu te amo. Eu costumo muito falar também, eu te amo. Eu falo eu te amo com meus amigos, né? Até aquela pessoa que às vezes eu conheci ali naquele momento, mas né, é uma vibe tão boa falar, eu já te amo. Exatamente. Né? E isso é bom, são os hábitos, né? E que é interessante que muitas das pessoas nem nunca recebeu uma palavra eu te amo, um abraço, né? Então, se você fala eu te amo para ela todos os dias, ela vai se acostumar e ela vai aprender. Né? Uma vez a minha filha me relatou, né? Meus filhos, eles falam te amo para você, coisa que eles não fazem com o pai dele. Ela é mesmo? É. Mas vem cá, o pai dele diz para ele, sempre que está com ele que o ama? Ela não, então. Eu custo a vê-lo, mas todas as vezes que vejo, eu digo, vovô, te amo. Linda da minha vida. Mas é isso. Meu amor. Meu neto maravilhoso. Eu sempre falo, porque isso fica gravado no subconsciente da pessoa. Sabe aquela história, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? E fura. E fura, sabe? Fura. Então, quanto mais você falar, uma hora vai abrir a brecha no sentimento da pessoa que está em sofrimento e ela vai se abrir para você. E na hora que ela se abrir, é o momento de você entrar para trazê-la à luz. E sabe também, eu penso muito, qualquer gesto, o mínimo que a pessoa tenha feito de melhora, né? Parabeniza. Que bom que você conseguiu. É um avanço, já é grande coisa, né? Você se esforçou, que legal. Fico feliz em ver você assim, né? Isso também fortalece, né? Essas palavras positivas com o seu outro. Em casa eu sempre falo muito, né? Eu chamo muita atenção das minhas meninas. Eu tenho uma filha, uma neta, e eu chamo muita atenção às vezes, mas eu sempre elogio também. Eu falo, ai, fiquei feliz por você ter feito isso, parabéns, eu te amo. Minha neta não mora no Brasil, então a gente se fala muito por vídeo, né? E sempre no final das nossas ligações ou mensagens, no final tem eu te amo. Sempre. É verdade, eu também faço sempre isso, sabe, Érica? Porque é importante, sabe? Essa palavra, eu te amo, ela revigora as pessoas. Tem amigos meus do trabalho que eu falo, você mora aqui, ó. Você está aqui. Pronto. É o suficiente para que ele abra um sorriso, ele está cabisbaixo, triste, aí abre aquele sorriso. Poxa, Fão, você é demais. Não, demais é Deus. Eu só sou uma centelha, né, para levar a luz dele a todos vocês. Enfim, mas vamos em frente aqui, porque olha, falta pouco. Falta pouco. Ainda tem uma pergunta que é a 10ª pergunta. Que mensagem de esperança podemos deixar hoje para quem está enfrentando momentos de dor e de solidão? Essa eu fiz uma colinha. Tá valendo, tá valendo. Eu fiz uma colinha. Eu sou bebida muito corrida. Então, né, eu botei aqui, né? A dor não define quem você é.
e não será eterna. Sempre existe saída, mesmo que agora ela pareça invisível. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza, mas de coragem para viver. E é importante quando a gente pede ajuda, né? Às vezes a gente pede ajuda, às vezes só no olhar. É verdade. Né? No olhar a gente olha e às vezes a gente demora a entender que aquela pessoa está pedindo ajuda. Mas pedir ajuda não é vergonha nenhuma, é bom. E muitas vezes a gente acha que pedir ajuda é um sinal de humilhação, né? Ou falta de coragem, não é. Às vezes a pessoa, ela tá tão sofrida, ela tá tão sem esperança no ser humano, que ela não consegue enxergar, não consegue ouvir. Ouve, mas não escuta. Isso. Empatia, né? E a gente precisa ter empatia. Nós que somos semeadores, vamos dizer assim, a gente precisa ter empatia e aguardar o tempo da pessoa, né? Sim, sempre, sempre. Porque não é no nosso tempo, né? É no tempo de quem está precisando de ajuda. Exato. Né? Porque a gente está ali. Porque, na verdade, todos nós precisamos de alguma ajuda, né? Que seja espiritual, que seja emocional, né? Então, a gente precisa sempre ter esse olhar pelo outro, né? O cuidado com o outro, a empatia com o outro. E o cuidado com o outro é o que está faltando, eu acho, né? Do próximo ter esse cuidado, ter esse olhar, né? Mais carinhoso, mais empático, com a vida humana. Exatamente, a vida humana, que é o mais importante. É sermos humanos, é sermos gentis, carinhosos, atentos, sabe? Estar sempre focado no bem. E não cobrar do outro, e entender que, como você falou, cada um tem seu tempo. Sabe, Érica, eu me achava uma pessoa boa, uma pessoa lenta, uma pessoa, sabe, sem perspectiva, até eu entender que, na verdade, eu sou uma criação de Deus, como todos os outros. E se aquelas pessoas estão fazendo, eu também sou capaz de fazer. E eu consegui, essa é uma palavra de Monk Chokada, né? Que está escrito no livro Acesso do Paraíso, e eu trouxe isso para mim, para minha vida, e realmente eu consegui entender que basta eu me esforçar, que eu posso levar mais tempo do que o outro, mas eu vou aprender, sabe? E isso eu dedico a todas as pessoas que não se acham tão inteligente quanto as outras, mas entender que cada um tem seu tempo. E cada um pode aprender, sim, dentro do seu tempo. Uns olhou, leu, já aprendeu, gravou. Tem outro que vai ler, reler 10, 20, 30, 40, 100 vezes para poder gravar. Mas vai aprender. Com certeza. Tem que ter em mente que vamos aprender. E é isso que as pessoas que estão em níveis de depressão profunda, porque o suicídio, a chegada ao suicídio é um nível de depressão profunda, né? Entender que ela pode, sim. Se o outro pode, ela também pode fazer, buscando ajuda. Sozinho é difícil, ou quase impossível. Sozinha é impossível. Ela precisa da ajuda. Érica Marques, muito obrigado. Muito Estamos obrigada. chegando ao final do programa. Podia estender mais, mas aí você não vai voltar da próxima vez. Isso. Deixa eu falar. Eu tenho um blog, né, que se chama Palavras que Curam. E nesse blog tem várias mensagens, narrativas, que eu deixo lá, né, para quem quiser ler, né, perguntar também, né, qualquer coisa nesse sentido. Que ajuda muito também, né? São pensamentos, dicas. Qual é o nome do blog e como Palavras- acessar?
palavras que curam, né? É só colocar no Isso, Google. no Google, palavras que curam. Ou entrar no site, né? Que é Érica Marques, psicanalista, né? Ou no meu Instagram também, né? É Érica Marques, ponto psicanálise. E se eu quiser contratar a psicanalista Érica Marques? 21 995 01 45 30. Não. 21 995 01 45 35. Pode repetir mais uma vez. 21 995 45 35. Ou no direct do Instagram também. Ou no direct do Instagram mesmo, né? Érica Marques, ponto psicanálise. É isso aí. Só chamar no zap a nossa psicanalista, Érica Marques. Agradeço do fundo do meu coração, sabe, a sua presença aqui no programa Semear, da Rádio Galiza. Estou, assim, extasiado, né, com esse programa que, mais uma vez, foi maravilhoso. E pedir as suas considerações finais. Eu que agradeço, né, Galiza, estar aqui com você mais uma vez, participando. Vou voltar mais vezes, né, para a gente poder falar mais sobre violência, né, porque violência foi um papo que nós tivemos, né, da outra vez. E teve Mas não podemos aprofundar muito, porque tinha 3 pessoas, né? Isso, né, mas eu estou muito grata em poder estar podendo aqui participar, estar falando um pouquinho sobre o suicídio, né, podendo ajudar também outras pessoas, né, é só entrar em contato comigo e a gente conversa mais um pouco também, né. É isso aí. E já está marcado para segunda terça-feira de outubro. Você está aqui de volta. Marca no seu A gente vai agenda. falar de Outubro Rosa, né? Vamos falar de Outubro Rosa. Inclusive eu inverti. Hoje foi. Eu inverti a situação, né? Isso é um assunto também bem polêmico, né? Que é importante a gente estar falando também. Né? Então, vamos aprofundar isso aí. Vamos ficar mais em contato. Porque a gente está muito afastado do... a gente tem que afinar essa, né? Nem que seja um pouquinho. Eu acredito que agora esse mês de outubro eu vou estar mais tranquila. Pelo menos dá um bom dia. Bom dia. Ai, eu sou péssima para isso. Vamos treinar juntos. Então, para finalizar, gostaria de citar uma frase que diz assim: que Setembro Amarelo nos inspire a espalhar luz, acolhimento e esperança, porque viver é sempre o melhor caminho. Certo, Érica? Certo, com certeza. Vamos ser felizes? Vamos sempre ser felizes, sempre. Acordar e dar aquele bom dia para você mesmo, né? Hoje eu acordei, graças a Deus. Gratidão eterna. Gratidão. É isso aí, vida que segue, o tempo não para. Aqui é Fábio Galiza, esse locutor que nos fala, se despedindo do dia de hoje, dia 9 de setembro de 2025. Muito obrigado e até o próximo programa. Foi?